Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus, continuando o nosso podcast, né? Já fizemos um primeiro podcast, que é a abertura, e agora nós vamos fazer o podcast da ministração do dia 1º de março, sábado, né? É, Pela manhã, ministração de 40 minutos, como sempre. Não vamos demorar demais. Você, o pregador, vai debruçar, tem que se debruçar, né, irmãos? A palavra, você tem aí tempo para preparar o data show, peça, usar uma metodologia que você possa melhorar a transmissão, a explicação, a didática, né, da sua palavra para as, para as pessoas, que estarão lá ouvindo, né? Então, você tem um time bom para se preparar. Muito bem. A ministração a primeira ministração pela manhã de 40 minutos, no dia 1º de 3, parece que é pastora Adriane. Temos sido testemunhas de nossa coluna. É uma afirmação, e o texto é de Josué. O Bruno vai dar aquela palavra de abertura sobre a escolha. Que escolha nós vamos fazer? Claro, acredito que a maioria das pessoas, se não a totalidade, vão dizer que nós queremos o Senhor. Mas nós precisamos ter consciência, noção às vezes nós não temos essa noção, não vou dizer responsabilidade, para não dar um tom de que nós somos irresponsáveis, não, longe de mim esteja tal afirmativa, tal pensamento. Nós precisamos ter noção. E esta palavra, ela é feita de Josué 24, 22, logo em seguida, o juramento e a confirmação do povo dizer que quer servir o Senhor. Então, essa noção, o pastor Adriano que vai preparar. E o texto que eu botei foi Josué 24, 22. Se você quiser ler mais, pastor Adriano, pode ler. Se quiser ler de novo, leia, fique a seu critério. Então a palavra disse logo após o povo dizer: não, nós queremos servir ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram ao povo: sim, nós somos. Tem outra parte que eu não botei. Olha, mas Josué faz uma série de advertências. Se a pastora Adriana quiser colocar, fique por seu critério, minha pastora. Deixa Deus lhe usar da melhor maneira possível. Nós precisamos aprender a viver com as nossas decisões e escolhas durante a nossa existência. A gente muitas vezes toma decisão impensada, de forma que não avaliamos os benefícios e os malefícios. Na verdade, muitas das nossas decisões, eu estou me incluindo, não estou falando para os irmãos, estou me incluindo também, irmãos, porque é balizado em cima dos nossos desejos momentâneos, ou dos prazeres, ou do que resultado a escolha que nós fizemos vai nos trazer de imediato. Somos altamente imediatistas, né? A pastora Adriana sabe muito bem. Essa é uma característica nossa e às vezes nós pagamos pelas nossas decisões inconsequentes, não avaliadas. Quantas vezes escolhemos, fomos, pedimos, conquistamos algo que nos faz mal e que não pensamos: se eu pudesse ter pensado na hora, eu não tinha feito essa escolha absurda que eu fiz. Quantas vezes nós falamos isso? Estou dizendo a minha primeira palavra, que nós precisamos aprender a viver com as nossas decisões e escolhas. Mas eu tomei, mas eu não pensou não. Assuma a responsabilidade. As palavras estão dizendo: devemos aprender a assumir. Tomei a decisão errada, eu vou arcar com as consequências.
né? Essa é uma realidade que não podemos escapar e fugir. E sabemos que isso é um momento em nossa vida que não é fácil, quando nós decidimos e chegamos à conclusão que não tomamos a decisão correta. Essa não foi uma boa decisão na minha vida. E nós não escapamos, porque as nossas decisões terão consequências, como eu falei, maléficas, benéficas, boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. Verdade é que nós não podemos escapar do resultado das nossas, e não é uma situação fácil para as nossas vidas. Por isso, pois, se fizermos boas escolhas, sentiremos felicidade e prazer. E isso, claro, nos fará muito bem e nos trará grande satisfação emocional, pessoal, seja lá que o irmão queira imaginar. Mas se nossa decisão for errada, e fizermos uma escolha ruim, seremos pessoas desagradáveis, tristes, melancólicas, cheias de recalques, cheias de problemas, né? Porque a gente não pensou e vai ter que viver com essa escolha e com essa decisão pelo resto da nossa vida. Isso também é uma verdade. Por isso, preciso saber escolher, preciso aprender a tomar decisões boas ou menos dolorosas ou mesmo menos consequentes, como nós temos feito até hoje. Ao mesmo tempo, existem decisões que nos trazem resultados imediatos e rápidos, sem grandes consequências em nossa vida. Pelo menos naquele momento que nós estamos vivendo, não sentimos as consequências. E é fato. E outro aspecto é que nós queremos resultados imediatos. Quanto mais rápidos eles forem, melhor nos sentiremos e melhor viveremos. Pelo menos é assim que nós pensamos. Mas existem decisões e posições que nos traz grandes prejuízos e precisamos aprender a lidar eles ou com estes muitas vezes pelo resto da nossa vida, sem dúvida nenhuma. Uma decisão errada, dependendo de que decisão em que área for, nós a viveremos com ela o resto. Por isso que eu estou falando que nós precisamos aprender a tomar decisão. Um casamento errado, um filho ou uma filha que não estávamos. Estou citando exemplo a pastora Adriana, hein? Dando a sua apresentação, ela tem didática, né? Poderá fazer isso. Um casamento errado, um filho ou uma filha que não estavam esperando. Tem muitos casais que não querem filhos no momento, estão jovens, estão trabalhando, estão estudando, e de repente a criança veio, e às vezes é que é uma bênção de Deus, mas como o casal não estava esperando, isso traz problemas, porque terão que alguns ou eles dois de renunciar a uma série de aspectos da sua vida. Por isso eu estou mencionando, esse é um exemplo, fruto de um relacionamento de uma noite, às vezes, uma criança que não era esperada porque foi fruto de um caso com alguém bruto, que não tinha pretensão nenhuma de ter algo mais profundo na minha vida. Um casamento errado, um filho, uma filha que não estávamos esperando, fruto de um relacionamento de uma noite. Isso não é agradável. E bom, eu estou citando um exemplo. Precisamos então aprender a lidar com essa condição errada pelo resto ou por muitos e muitos anos. O povo de Deus, estou pensando, tinha acabado de tomar uma decisão. E a decisão de escolher o Senhor diante do próprio Deus e perante milhares e milhares de testemunhas. Vou ter aqui o versículo 21. Então disse o povo, antes, disseram o povo a Josué, antes ao Senhor serviremos. Essa era a escolha do povo. Declararam abertamente que queriam servir ao Senhor. Agora, Josué estabelece a eles o que significa, ou o que significava diante do Senhor,
essa decisão deles de quererem servir o Senhor. Às vezes, nós dizemos de boca para fora, queremos, Senhor, mas nós não pensamos, né, o que está no bojo da decisão de servir ao Senhor. Veja, aí eu boto o texto da Bíblia, né? E Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. Vocês não foram obrigados. Foi dada uma opção. Mas vocês escolheram. Josué disse agora, disseram, agora todos nós somos testemunhas, e o Senhor é testemunha da decisão. Vocês escolheram. Vocês decidiram voluntariamente. Veja algumas consequências dessa decisão. Primeira, ele tinha espontaneamente escolhido a Deus para servir. Isto é, Deus não os obrigou. A escolha foi Deus vai nos... Aí a pastora Adriana, minha pastora, você tem que falar um pouquinho, não dá para eu botar aqui, o espaço é curto, é apenas um direcionamento. Quais são as consequências? O próprio texto tem, em outros textos existem. Quais são as consequências que nós tomamos de servir ao Senhor? Quando nós juramos, quando nós somos lá na frente, nos curvamos, choramos, levantamos a mão, erguemos, dissemos que queríamos, e lá na frente amanhã não queremos mais. Você acha que vai ficar com isso mesmo? E aí a pastora Adriana precisa explicar um pouquinho o que é isso. Eu só cito ali algumas consequências. Primeira, Deus não obrigou ninguém a tomar decisão. A escolha foi voluntária, pessoal. Cada um tomou a decisão. Segundo, isto é, eles estavam se submetendo-se a viver debaixo. Estavam dizendo para Deus, em escolher a Deus. Não escolher os deuses, os demônios do mundo. Escolher a Deus. E agora eles estavam dizendo, isso estavam afirmando, nós vamos nos submeter debaixo da tua palavra, debaixo da tua vontade. Estavam se submetendo a viver debaixo dos mandamentos. Terceiro, teriam muitas bênçãos, como tiveram e têm aí, maravilhas. Essa é uma consequência. Quando nós escolhemos o Senhor, nós temos as promessas de Deus. Quarto, também teriam que viver obedecendo. Não poderiam desobedecer a Deus, uma vez que escolheram a Deus. Quinta, teriam, se por acaso quebrasse o mandamento, quebrasse a aliança, quebrasse a obediência, saísse da presença do Senhor, teriam consequências grandes em suas vidas. Até hoje, eles param. E pastor Dana, fica com a irmã. Sim, sabemos que o Senhor sempre será a melhor escolha para fazermos neste mundo. E nada se compara em servir ao Senhor. Ao mesmo tempo, temos, às vezes, a memória curta. Com muita facilidade esquecemos tudo o que dizemos diante do Senhor. Esquecemos que uma vez falamos diante de Deus e diante de todo o povo. Fizemos votos, alianças, juramentos, etc. Aí, se quiser, pode ir lá. De andar e viver na presença do Senhor. Esquecemos quando Deus começa a nos cobrar. De repente, estamos bem cá, começa a dar tudo errado. O que está acontecendo? Estamos quebrando a aliança que nós dissemos para Deus que nós íamos andar na presença dele. Nós dissemos lá, naquele impacto, nesse aqui agora, naqueles 3, 4 anos dele, nós não falamos isso. E esqueceu? Mas Deus não esqueceu. O Senhor nunca mais esquece. E compara o resto da vida e cobrará, que a palavra está errada, cobrará, tá, pastor? Comparado, tá? Cobrará, ele vai cobrar o resto, enquanto eu existir, aquele voto que eu fiz. Hoje,
nem lembramos o que dizemos ano passado. O impacto. Ontem, na igreja, naquele culto que nós choramos, que cantamos, nos momentos que tanto precisamos. Mas Deus continuará e continua esperando o cumprimento do nosso voto, da nossa aliança, da nossa promessa. Deus abençoe o pregador, Deus abençoe a pregadora, em nome de Jesus. Eu já volto para a ministração do culto do dia 2. Assim, embora eu vou ministrar, eu vou explanar para os irmãos de forma rápida, até para os irmãos ficarem sabendo, embora aqui não está nem nada conteúdo. Segunda ministração. Deus abençoe. Volto já já para a ministração do dia 1º de 2, a segunda ministração.